E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, vamos para mais uma aulinha de matemática aqui. Eu sou o professor Guilherme, o Guiza, e a aula de agora vai ser sobre geometria analítica. Segunda parte aí, segunda aula da geometria analítica. O que já foi estudado antes? A gente definiu o plano cartesiano lá, mostrou como é que você consegue colocar os pontos como pares ordenados do plano cartesiano. Falamos também algumas características de ponto, certo? Por exemplo, quando o ponto está sobre o eixo, quando o ponto está sobre uma bissetriz de quadrantes. E também falamos sobre ponto médio e distância entre pontos, tudo bem? Na aula de hoje, vamos trabalhar com condição de alinhamento de três pontos. Vamos trabalhar também com par e centro de um triângulo. Por falar em triângulo, nós vamos falar de área de triângulo e dos demais polígonos. E depois a gente vai falar de equação de reta, tudo bem? Tudo isso na geometria analítica. Tá legal? Então, bora lá, vamos estudando e seguindo. Olha lá, uma revisãozinha, ó. Você lembra lá da geometria plana, quando você estava trabalhando com as primeiras definições de geometria plana? Então a professora falou lá no passado, lá, existe um ponto, existe uma reta que passa por esse ponto. Então, se você tem um ponto só, eu marquei um pontozinho aí, ó, pontinho A, né? Lembrando que toda vez que você está falando de ponto, você representa ele por uma letra maiúscula, né? Então, pontinho A. Por esse ponto passa infinitas retas, ó. Então eu posso pegar essa reta R, que passou por ele, posso pegar a reta F, posso pegar a reta T, e aí eu vou ter infinitas retas que passam por esse pontinho, tudo bem? Então, por um ponto, são infinitas retas que passam por ele. Agora, se você tiver dois pontos, aí a professorinha lá ensinou lá no ensino fundamental 1, põe um pontinho, põe a régua e marca um outro ponto, e aí com a régua você conseguia traçar certinho a linha entre os dois pontos. Por quê? Porque por dois pontos só passa uma reta. Então se eu pegar dois pontos A e B, eu só tenho esta reta Rzinha aí que passa por esses dois pontos, certo? Na geometria analítica não vai ser diferente. Então se eu tiver um ponto, para mim não adianta eu descobrir a reta que passa por ele. Agora, se eu tiver dois pontos, aí eu consigo determinar qual é a reta que passa por esses dois pontos. Tudo bem? Bem tranquilo aí? Aí a pergunta é, e por três pontos? Bom, quando você tiver três pontos, aí você tem duas possibilidades. Ou eles estão alinhados. O que vem a ser alinhados quando eu estou falando de geometria analítica? Eu estou falando que os pontos formam uma linha, ou seja, existe uma reta que vai passar por esses três pontos. Então, se você for pensar em três pontos quaisquer no plano cartesiano, eles estão alinhados quando tem uma reta passando por eles. Ou não alinhados, tudo bem? Aí não, alinhados, necessariamente você vai formar um triângulo. Então, alinhados formam uma reta, não alinhados formam um triângulo, tudo bem? Olha lá, ó. Alinhados eles vão formar uma retinha, não alinhados eles vão formar um triângulo, tudo bem? É assim que a gente vai trabalhar com isso na geometria analítica também, certo? E aí a gente vai falar de condição de alinhamento de três pontos. Agora, trabalhando mais com a geometria analítica, lembra que a geometria analítica ela é uma composição da geometria plana com a álgebra, tudo bem? Então, como que seria trabalhando algebricamente isso daí? Eu tenho três pontos lá, ó, XA, YA, XB, YB, XC, YC. E aí, galerinha, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer, se eles estiverem alinhados, o determinante desses três pontos é igual a zero, e se eles não forem alinhados, o determinante é diferente de zero. Espera aí, está falando do determinante, aquele determinante da matriz? Exatamente. Achou que você ia esquecer, que você ia precisar mais disso? Ele voltou aqui na geometria analítica e vai usar bastante determinante aí, tá vendo? Ó? Então, se o determinante da matriz formada pelos pontos, como assim? Ó, eu vou marcar, segue lá o pontinho, ó. Eu vou marcar como duas entradas da minha matriz as coordenadas XA, XB, YB, XC, YC. E vou completar uma terceira coordenada aqui, ó, com 1, tá? Por que eu tenho que completar com 1?
Porque lembra que o determinante tem que ser uma matriz quadrada. Então ela tem que ter 3 linhas por 3 colunas. Tudo bem? Então é assim que eu vou fazer. Então olha primeiro aqui, ó. Esse daqui é meu pontinho A. Esse daqui é meu pontinho B. E esse daqui é o meu pontinho C. Completei com 1. Se esse determinante aqui, resolvendo ele, como que eu posso resolver? Não, é a regrinha de sarros lá que você está acostumado, tá? Eu resolvi lá por sarros. O resultado deu 0, esses pontos eles estão alinhados. Então, se o resultado do determinante é igual a 0, eles estão alinhados. Se o determinante for diferente de 0, qualquer valor, pode ser positivo ou negativo, mas diferente de 0, esses pontos formam um triângulo aí, tudo bem? Então, bem tranquilo essa parte, né? Anotem aí no post-it, porque isso daqui é muito importante, vai servir como base para outros temas aí, né? Então, vamos fazer um exemplo aí, ó. Determine se os pontos 2, 1, 4 menos 1, 3, 0 e 3, tudo bem? Estão alinhados, tá? Então, ó, você já sabe aqui que o XA vale 2 e o YA vale 1, tudo bem? Você sabe que o XB vale 4 e que o YB vale menos 1. Valeu aqui, menos 1. E você sabe que o XC vale 0 e que o YC vale 3. Tudo bem, galerinha? Bem tranquilo aí? Então, lembrando que se eles estiverem alinhados, o determinante vai dar 0, não alinhados, diferente de 0, tá? Vou jogar aí nesse determinante aí, tá bom? Então, olha lá, ó, eu joguei no determinante 2, 1, 4 e menos 1, 0 e 3, tá bom? E aí eu vou completar com 1, olha lá, eu completei com 1, tá bom? Como é que eu vou fazer isso daí, então? Eu vou colocar, né, lembra lá como é que a gente faz com sarros, né? Vou repetir as duas primeiras aqui, olha lá, ó. Repetir as duas primeiras colunas, tá bom? Aí eu vou ter aqui diagonal principal, que são esses elementos aqui, multiplicados. Esses formam a diagonal principal. Ô, Guisa, como é que é a diagonal principal mesmo? É aquela que começa no primeiro elemento aqui, ó, no A11, né? Lembra lá, ó, primeira linha, primeira coluna? Então, o 2 é o primeiro elemento, então a diagonal principal começa nele. E aí, olha lá, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2, vezes 1, menos 2, ó, menos 2 é o primeiro elemento. 1 vezes 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 4 vezes 3, 1 vezes 4, 4 vezes 3, 12, certo? Então, o resultado da diagonal principal aqui, ó, menos 2 mais 12 dá 10 positivo, tá bom? Vamos trocar a cor aqui e vamos fazer a diagonal secundária. Olha lá, a secundária tá aqui, ó, olha lá, de verdinho. Então, esses são os elementos da diagonal secundária. Tudo bem? Olha lá, primeiro então, 1 vezes menos 1 vezes 0 dá 0. 2 vezes 1, 2. Vezes 3, 6. E 1 vezes 4 vezes 1 dá 4. Então, isso daqui deu 10. E aí, o determinante, lembra lá? É a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, a diagonal principal deu 10. Secundária deu 10. E deu 0. Então, significa que esses pontos estão alinhados. Tudo bem? Então, são pontos alinhados porque o determinante deu 0, tá bom? Então, é assim que você vai fazer. Você vai calcular o determinante dos pontos, completando a matriz com 1. E depois que você faz a regrinha de sarros aí, você calcula o determinante principal, diagonal principal menos a secundária. E aí o resultado vai dar 0 se eles estiverem alinhados, diferente de 0 se eles não tiverem. Olha lá, eu montei os pontinhos no plano cartesiano. Olha lá, ó. O pontinho A tá aqui, ó. Esse é o pontinho A, que é 2 e 1. Esse aqui é o pontinho A. O pontinho B, 4 e menos 1. E o pontinho C, 0 e 3. Dá para perceber claramente que eles estão alinhados. Tudo bem? Inclusive, o plano cartesiano, se você estiver trabalhando com papel quadriculado, né, e utilizando régua, ele é um recurso de determinação de alinhamento ou não, certo? Mas a maior parte dos exercícios não vai trazer esse plano cartesiano para você. E aí, se vocês desenharem ele de maneira que você não tem muita precisão no desenho,
pode ser que você perca um exercício por achar que você tem pontos alinhados e, na verdade, o fato de você ter desenhado torto faz eles ficarem alinhados. Então, toma cuidado com isso, tudo bem? É melhor a comprovação, é melhor essa comprovação aqui, que a gente chama de algébrica, né? Essa daqui é algébrica, ó, algébrica. É melhor essa comprovação algébrica do que essa comprovação geométrica, tudo bem? Ela é válida desde que você esteja trabalhando com precisão, né? Um papel quadriculado, régua, aí ela é válida, tudo bem? Mas eu garanto para vocês que no algébrica vocês nunca vão errar, tá bom? E para pontos não alinhados, dando sequência, ó, caso 3 pontos não alinhados, né? Caso você tenha 3, é possível calcular a área desse triângulo. Então a gente tem elementos e ferramentas para calcular a área desse triângulo. Tudo bem? Olha como que eu vou calcular a área desse triângulo. Vou pegar módulo de determinante dividido por 2. Ai, Guiz, eu não sei o que é esse negócio de módulo aí não, ó. O módulo, ó, vou marcar módulo aqui, tá? O módulo, o que ele é? Ele é a distância, né? Ele é a distância de um valor até a origem, certo? Se você estiver falando de um número, o módulo de um número é o quantas unidades ele está, né? O quantas unidades, não precisa nem ser unidades inteiras, né? Pode ser até um valor decimal, quanto ele está distante do zero. Ou seja, se você tiver um número negativo, basta que você transforme ele em positivo. Por que eu preciso de módulo aqui, gente? Porque se eu estou falando de área tem sempre que ser um número positivo. Então a área de um triângulo tem que ser um valor positivo. Então neste caso, eu preciso que desse determinante dê um resultado positivo. Ah, mas o determinante pode dar negativo. Então eu vou lá e vou transformar ele em positivo, tudo bem? Então só por isso, tá? Então como que vai ser a área do triângulo na geometria analítica? Vamos fazer um exemplo aí, ó. Determine se os pontos A, B e C estão alinhados. Caso não estejam, determine a área do triângulo formado. Então, já montei meu determinante diretão aí, ó. Olha lá, ó. 4, 0, menos 4, menos 2, 2 e 4. Completei com 1 e vamos calcular aí, então, pela regrinha de Sarros, o valor do determinante. Então, lá, menos 4, 2, 0, menos 2 e 4. Repetir as duas primeiras colunas, tá legal? Vou fazer, então, diagonal principal aqui. Então, olha lá, ó. 4 vezes menos 2 dá menos 8, vezes 1 dá menos 8, mais 0 na segunda, menos 16 na terceira. Quando eu fiz o cálculo da diagonal principal, eu cheguei em menos 24. Tá legal? Fazendo o cálculo agora da diagonal secundária, ó, a secundária está aqui, ó, olha lá, ó. 1 vezes menos 2 vezes 2 dá menos 4, 4 vezes 4, 16, e aqui vai dar 0. Então a diagonal secundária aqui, ó, deu menos 4 com 16 dá 12 positivo, tá bom? E aí você sabe muito bem que você tem que fazer diagonal principal menos diagonal secundária, então é menos 24 menos 12, tá? Já troquei o sinal ali que deu positivo. Isso dá menos 36, então eu já sei que eles não estão alinhados, ó, não alinhados, tudo bem? Se eles não estão alinhados, eles formam um triângulo. Então eu vou calcular a área que é o que o exercício pediu. Se eles não tiverem, formam um triângulo. Olha lá, olha. Módulo de determinante, então módulo de 36 por 2. O módulo de um número negativo é ele positivo. Então fica 36 por 2, que dá 18. Tudo bem? Geralmente na geometria analítica a gente não usa unidade de medida, porque você não faz plano cartesiano com unidade de medida. Se tiver alguma unidade, a gente geralmente põe o A, que é a unidade de área, tá bom? Só para vocês saberem aí. Vamos marcar lá no plano cartesiano? Marquei lá os 3 pontinhos, ó, formou o triângulo, e a área desse triângulo eu vou conseguir colocar como sendo 18 unidades de área aí. Tudo bem? Bem tranquilinho, facinho, de boa, né? Bom, por que eu estou fazendo mais um exemplo? Ó, eu posso utilizar um outro módulo que a gente chama de um macete, na verdade, né? Muita gente considera esse macete como chama a regra do agrimensor, que é quando o agrimensor ele usa o cálculo para fazer análise topográfica, tá bom?
Como é que vai ser? Vai ser um modo assim, um macete de você calcular a área utilizando um determinante sem precisar repetir o 1, tá bom? Você vai falar assim, ah, professor, mas se não tiver o 1, significa que você vai fazer um determinante de uma matriz que não é quadrada. É mais ou menos isso. Ó, eu vou começar na orientação do A. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 e 3. Vou pro B. 4 e 6. Aí, 10 e 1. Aí, a única regrinha aqui é você repetir o A. Repetir o primeiro ponto. Olha lá, 2 e 3, tá bom? Então eu estou calculando esse determinante aqui. Olha lá, ó, tá vendo? Olha que tranquilo. E aí, o que eu vou fazer? Ó, eu vou fazer da mesma forma que eu tinha feito lá, diagonal principal e secundária. Da mesma direção. Diagonal secundária serão esses daqui, tá vendo? Ó, eu eliminei o 1. Se você multiplicar alguma coisa por 1, é você multiplicar ele mesmo, né? É dar o mesmo resultado. Então eu eliminei esse momento aí, fica mais fácil de resolver. Tá lá, 2 vezes 6 dá 12, 4 vezes 1, 4, 10 vezes 3, 30. Então a soma da diagonal principal aqui, ó, ela vai dar 12 com 4, 16, com 30, 46. Aí eu vou fazer a mesma coisa com a secundária. Olha lá, ó, fiz aqui, aqui e aqui. Então eu tenho 4 vezes 3 dá 12, 6 vezes 10 dá 60 e 1 vezes 2 dá 2. Somei todos aqui, ó, 72, 74. E aí você faz exatamente como você já está acostumado. Ó. Diagonal principal menos diagonal secundária, menos 74. Isso daqui vai dar 8, 28 negativo. Tudo bem? E aí a área vai ser módulo do menos 28 por 2, que vai dar 14. Tudo bem? Então esse triângulo aqui tem 14 unidades de área. Tá bom? Ó que tranquilo, ó. Então facilitou muito. E facilita mais ainda, gente, porque você pode ampliar esse conhecimento aí que você acabou de aplicar, esse modo de resolver aí, que é um macete, quando você estiver trabalhando com polígonos. Tá vendo? Olha esse polígono aí. Você vai falar assim, ué, como que eu vou resolver isso daí? Se você quiser sofrer um pouquinho, o que você teria que fazer aqui? Você teria que dividir isso daqui em triângulos, ó. Por exemplo, uma forma de divisão de triângulo seria fazendo isso daqui, ó. Olha lá, por diagonais, tá vendo? Ó? Dividir em 3 triângulos, aí você faz área 1, área 2, área 3, usando esses pontos, e a partir daí você acha somando as áreas no final. Olha que trampo que você teria que fazer aqui. Olha que trabalhoso. Como é que você faz utilizando a regrinha lá do agrimensor, o macetinho de calcular a área? É fazer isso daqui, olha lá, ó. Quem são os meus pontos aí? Olha lá, 4 e 1 é o A. O B é 7 e 3, né? Eu marquei, né? Não. Marquei. Olha lá, 4 e 1. O B, 7 e 3. O C, 6 e 6. O D, 2 e 7. E o E, 1 e 4. Aí, qual que é a regrinha lá? Repetir o primeiro ponto, que é o A, que é 4 e 1. Bom, vou fazer todo esse determinante aqui, tá bom? Bem tranquilo, vai ficar bem facinho de resolver, tá legal? Então, vou fazer o meu determinante aqui, e aí, gente, eu vou usar diagonal principal e secundária do mesmo jeito que eu estava fazendo antes. Então, olha lá, ó, 4 vezes 3 dá 12, 7 vezes 6, 42, 6 vezes 7, 42, 2 vezes 4, 8, 1 vezes 1, 1. 42, 84, 96, 104, 105 é a minha diagonal principal. Diagonal secundária, ó, aqui vai dar 7, 18, 18, 6 vezes 2, 12, 7 vezes 1, 7, e 4 vezes 4, 16, tá? 18 com 12, 30, 37, 44, 60, tá vendo? E aí, ó, como é que vai ficar esse resultado aí? Diagonal principal menos diagonal secundária, eu tenho 105 menos 60, vai dar 45 positivo. E aí a área desse polígono aí continua valendo da mesma forma, 45 dividido por 2, que vai dar 22,5 unidades de área, tá bom?
Bem tranquilo aí? Então é isso aí, olha lá, eu consegui calcular a área de um polígono de uma vez só, sem precisar transformar esse polígono em triângulos, tá legal? E aí isso daí facilitou muito o meu cálculo aí, tá vendo? Ó, eu resolvi cálculos muito mais rápido fazendo esse tipo de procedimento, tá bom? Então fiquem atentos aí que essas facilidades ajudam bastante, tá bom? Bom, aproveitando a deixa aqui, ó, eu queria citar com vocês, eu não vou nem fazer exemplo sobre isso, porque na verdade é mais para vocês terem conhecimento, tá bom? Falando um pouquinho mais de triângulos, eu queria falar sobre o baricentro de triângulo. Lá da geometria plana, o baricentro é um encontro das medianas de um triângulo. Ah, eu lembro de mediana. É um negócio da geometria da estatística. Não, não é essa mediana. É a mediana de geometria plana. A mediana de geometria plana é aquele segmento que ele sai lá do vértice de um triângulo e aí ele liga com o ponto médio, ó. Então ele dividiu na metade o ponto aí, tá bom? Se você está falando de triângulo, você tem 3 medianas no meu triângulo, tá vendo? Ó? Então eu tenho essa mediana aí, que é do ponto A ao ponto M, ou posso até usar D, né? Olha lá, ó. Do ponto A ao ponto D é a primeira mediana. Do ponto B ao ponto E é a segunda mediana, olha lá, ó. A, B, C, aí eu vou até o ponto E. Aí, a terceira mediana, ela vai ser do ponto C ao ponto médio do segmento oposto, que é o ponto F aqui, olha lá, ó. Certo? E aí eu encontrei o ponto G, olha lá, ó, tão difícil de encontrar esse ponto G, achamos ele aqui com bastante facilidade. Então, A, B, C, D, E, F, G é a minha mediana. Então, como que eu vou anotar aí, ó? A mediana, ela tem duas coordenadas, né? Que é a coordenada de x e a coordenada de y. Basta que você faça a média aritmética, certo? Então é semelhante à ideia do ponto médio. Você vai fazer as medianas x e y utilizando aí a média aritmética aí, bem tranquilo, bem facinho, né? Gente, dando sequência aí, olha lá, vamos falar de equação de reta. Como assim? Não vamos falar de reta? O objetivo é determinar uma reta que passa por 2 pontos, né? Lembra lá? Por 3 pontos, beleza, já sei que estão alinhados. Mas se eu tivesse só 2, lembra que eu falei que passa uma reta lá no comecinho da aula? Eu quero saber qual que é a reta. E na geometria analítica, toda reta ela tem uma equação. Tá vendo? Ela tem essa equação aqui, eu preciso dela para determinar qual é a equação. A equação, ela depende de valores de x e y. Então, o que determina uma equação na geometria analítica são os valores de x e y, tá? Então, eu vou determinar aí, dependendo de x e y. Então, vai aparecer um x e y. Então, eu peguei uma retinha aí, ó, xa, ya, xb, yb, tá? Então, vamos escolher um ponto qualquer aí, ó, dx e y, que esteja alinhado com A e B, porque está na reta, tá bom? Então, anota aí no post-it que eu estou fazendo isso. Olha lá, ó, peguei um ponto A, peguei um pontinho B e estou pegando um XY que está nessa reta aí, que esteja alinhado, tá bom? E aí eu vou fazer o determinante e vou fazer esse determinante ser 0, porque eles estão alinhados, então eu sei que tem que ser 0. Tá vendo? Entenderam o procedimento? Eu vou pegar 2 pontos, vou pegar um terceiro ponto aleatório aí que esteja alinhado, e, né, vou pegar um terceiro ponto e vou fazer ele estar alinhado igualando o determinante a 0. Tá bom? Então, toda reta no plano cartesiano tem uma equação em x e y. Vamos fazer um exemplo aí que vocês vão entender como é que vai ser. A perguntinha do exercício é bem clara. Determine a reta que passa pelos pontos A e B. Então, coloquei o pontinho A, coloquei o pontinho B, completei com um x e y qualquer e vou fazer o determinante ser igual a 0. Então, vamos calcular aqui, ó, como é que vai ser. Então, eu tenho 2, 1 e 1. 0, 3 e 1, x, y e 1. Vou repetir as duas primeiras colunas para fazer sarros e vou resolver esse procedimento aí. Olha lá, diagonal principal vai dar 6 mais x mais 0. Diagonal secundária, ela vai dar 3x mais 2y mais 0.
Ô louco, professor, olha como que ficou essa equação. É nada, é bem tranquilo. Ó, lembrando que isso daqui tem que ser igual a zero. Vamos fazer a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então a diagonal principal é 6 mais x. Quando eu for fazer menos a secundária, eu vou colocar entre parênteses, porque você tem que lembrar que você tem que trocar o sinal de todo mundo que está aí, tá bom? Por isso que eu coloquei entre parênteses, fica quando você faz negativo. Aí eu vou fazer 6 mais x menos 3x menos 2y, tá? Já trocando o sinal. E aí, ó, eu vou deixar menos 2x juntando menos 2y mais 6. Aí eu só vou fazer um procedimento aqui para trocar o sinal do x para deixar ele positivo aí. Então essa é a minha equação de reta. Olha lá, ó. Você poderia até dividir por 2, caso você queira deixar ela mais simples. Olha lá, ó. Menos 3 igual a 0. Tá vendo? Essa é uma equação de reta. O que significa isso? Significa que todo ponto que você precisar descobrir nesta reta, o ponto tem essa característica, x mais y igual a 3. Então, por exemplo, você quer saber qual é o ponto da reta que tem coordenada x igual a 2, x igual a 5, por exemplo. Você vai por lá x igual a 5 e vai substituir na sua equação. Uma equação você pode substituir valores. Então, jogando 5 ali, você vai chegar que o y vale menos 2. Tá vendo? Por quê? Porque aí você vai fazer 5 menos 3 dá 2, jogando lá para o outro lado, y menos 2. Então, se você quiser a coordenada 5 do x, o y é menos 2. Então, o ponto 5 menos 2 é um ponto desta retinha. Tá vendo? Então, você vai encontrar diversos pontos nessa retinha aí, a partir da equação da reta, tá bom? Bom, tem bastante coisa para falar sobre reta, tá legal? Mas a gente vai fazer isso numa próxima aula, porque esta aula termina aqui. Valeu, galerinha. Obrigado aí pela atenção. Bons estudos e